Prestação de contas de gestão e governo é tema de capacitação na Corte de Contas. E ainda, ex-gestores da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande são multados em mais de R$13 mil. Conselheiros da primeira Câmara votam apenas 2 processos como irregulares. E mais, 28 processos são apreciados pelos conselheiros durante a sessão da segunda Câmara. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no TCE na TV. Prestação de contas de gestão e governo é tema de capacitação para servidores do TCMS. O objetivo do curso é aprofundar o conhecimento sobre as particularidades dos processos de prestação de contas de gestão e governo e os procedimentos de análise adotados pela Auditoria da Corte de Contas. Servidores do Ministério Público de Contas e do TCMS participaram na última semana do curso Prestação de Contas de Gestão e Governo. A capacitação realizada por meio da Escola Superior de Controle Externo, SCOEX, foi ministrada pelo auditor substituto de conselheiro Célio Lima de Oliveira. O curso possibilitou que os participantes aprofundassem o conhecimento sobre as particularidades dos processos de prestação de contas de gestão e governo e os procedimentos de análise adotadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. No primeiro dia de aula expositiva, o auditor abordou temas como a diferenciação entre contas de gestão e contas de governo, o papel dos controles internos e dos conselhos, as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, a importância das notas explicativas, a transparência como pressuposto da boa gestão e as irregularidades contábeis. No segundo dia de capacitação, foram abordados temas como tipos de prestação de contas, peças obrigatórias, principais tópicos de análise de processos, boas práticas na prestação de contas e questões jurídicas que envolvem a prestação de contas. Por não apresentar o certificado de regularidade trabalhista fiscal relativo à Seguridade Social ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a Prefeitura de Rio Brilhante teve a prestação de contas apreciada como irregular. A decisão veio durante a sessão da primeira Câmara, realizada no dia 29 de outubro, em que ainda foi determinada a aplicação de multa ao ex-gestor à época. O processo de número 13.878 de 2016, referente à prestação de contas da Prefeitura de Rio Brilhante, foi apreciado como irregular pelo conselheiro Flávio Gaiati. 13.878 de 2016, responsável o senhor Sidney Foroni, prefeito de Rio Brilhante à época. Contrato administrativo número 25 de 2016, celebrado entre o município de Rio Brilhante e a empresa Gerson Rosário Pereira, ME, e execução contratual. Voto no sentido de, primeiro, declarar a regularidade do contrato, segundo, declarar a irregularidade da execução e, terceiro, aplicando multa equivalente a 50 UFERMs ao responsável. O conselheiro substituto Célio Lima relatou 9 processos, votando pela regularidade do contrato administrativo celebrado pelo Estado de Mato Grosso do Sul. 4.235/2013, referente ao contrato administrativo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Responsável, Helder Marques Acosta. O conselheiro vota pela regularidade da formalização dos 5º e 6º termos aditivos, retornando os autos à divisão especializada. O contrato administrativo celebrado entre a Secretaria Municipal de Produção Rural de Corumbá e a empresa Campai Motors, tendo por objeto a aquisição de 2 veículos tipo picape, foi considerado regular pelo conselheiro Márcio Monteiro. Processo 19.744 de 2014, da Secretaria Municipal de Produção Rural de Corumbá, responsável Pedro Luiz de Souza Lacerda, contrato administrativo número 1 de 2014, tendo como objeto a aquisição de veículos. Contratos administrativos, licitações, ata de registro de preços foram analisados durante a sessão da segunda Câmara. Veja os detalhes.
O conselheiro Ronaldo Chadid votou pela irregularidade da ata de registro de preços, celebrada entre o município de Porto Murtinho e a empresa comercial Fronteira Limitada para aquisições de materiais de construção. Processo 14.762/2017, referente ao processo licitatório pregão presencial 36/2017 e a formalização da ata de registro de preço número 24/2017, realizada pelo município de Porto Murtinho, para aquisição de materiais de construção no valor de R$ 1.802.024,25. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto para que, em razão da irregularidade observada na formalização da ata de registro de preços, representada pela publicação do seu extrato em veículo de imprensa oficial, em momento posterior ao prazo estabelecido no artigo 61, parágrafo único da Lei Nacional 8.666/93, seja aplicada a multa de 50 UFERMes ao prefeito municipal, senhor Derlei João Delevate. O conselheiro Osmar Jerônimo acolheu parcialmente o parecer do Ministério Público de Contas e votou como irregular a formalização do contrato celebrado entre o município de Iguatemi e a empresa Alto Posto Jacaré, com o objeto de fornecimento de combustíveis. Referente ao processo 4.692/2015 de Iguatemi, que tem como responsável o senhor José Roberto Arco Verde, voto pela irregularidade da formalização e do teor do contrato número 1 de 2015, pela regularidade dos termos aditivos e da execução financeira e pela aplicação de multa no valor de 30 UFERMes ao responsável acima citado, pela ausência de designação do fiscal. Em razão da desobediência às prescrições da lei federal e atos que ferem os princípios da legalidade e moralidade, o conselheiro Gerson Domingos votou pela irregularidade do contrato firmado pela Prefeitura de Dourados. Processo 102.681/2011 do contrato 345/2011 da Prefeitura Municipal de Dourados com concreto usinado na Viraí, tendo como objeto o fornecimento de massa asfáltica usinado a quente para ser usado nas vias urbanas do município e distrito. Interessado, Jorge Luiz de Lúcia, secretário à época. O voto é pela irregularidade do primeiro ao terceiro termo aditivo e da execução financeira, e pela aplicação de multa de 25 UFERMes ao interessado pelo não envio de documentos. 100. Esse foi o total de processos apreciados durante a sessão do Pleno, realizada no dia 30 de outubro. Acompanhe. O conselheiro Ronaldo Chadid acolheu em parte o parecer do Ministério Público de Contas e votou pela irregularidade dos atos praticados pelos gestores da Agência de Regulação dos Serviços Públicos, delegados de Campo Grande, no período auditado de janeiro a dezembro de 2014. Processo 18.861/2016. Acolho em parte o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos praticados pelos gestores da Agência de Regulação dos Serviços Públicos delegados de Campo Grande, em conformidade com conclusão do relatório de destaque número 7/2016, tendo como período auditado janeiro a dezembro de 2014, por violação aos dispositivos constitucionais e infralegais descritos na proposta de julgamento, pela aplicação de multa de 480 UFERMes, com a seguinte atribuição individual de responsabilidade: 150 UFERMes em desfavor de Gilmar Antunes Olarte, 80 UFERMes em desfavor de Alcides Jesus Peralta Bernal, 50 UFERMes em desfavor de Ritva Cecília de Queiroz Garcia Vieira, 50 UFERMes em desfavor de Rudel Espíndola Trindade Júnior, 50 UFERMes em desfavor de André Luiz Scaff, 50 UFERMes em desfavor de Rodrigo Gonçalves Pimentel, e 50 UFERMes em desfavor de Valtemir Alves Brito. Pela recomendação ao atual gestor da AGEREG, se ainda não o fez, sob pena das sanções legais a serem monitoradas nas próximas auditorias, que passe a realizar os atos administrativos de autonomia contratual, licitatória e financeira da Agência de Regulação, incluindo a autorização de diárias nos rigores do artigo 1º da Lei Municipal 4.423/2006, combinado
com o parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição Federal. Elabore o regimento interno da Agência de Regulação por meio de resolução e atualize o lotaciograma acerca da quantidade dos cargos em comissão e suas responsabilidades, exonerando os servidores que não se enquadrem nas quantidades atualmente previstas, remetendo a esta Corte de Contas, no prazo regimental para registro, todos os atos de pessoal atinentes à sua jurisdição. O recurso ordinário interposto por Getúlio Furtado Barbosa foi recebido pelo conselheiro Osmar Jerônimo, que votou pela exclusão da multa aplicada anteriormente ao gestor público. Inicialmente, o processo 8.239 de 2013, que é referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Getúlio Furtado Barbosa contra a decisão 6.242 de 2014. Voto pelo conhecimento e provimento do recurso no sentido de excluir a multa imposta ao recorrente e manter os demais itens da decisão. Já o recurso interposto pelo ex-prefeito de Nova Alvorada do Sul, Arley Silva Barbosa, teve seu pedido parcialmente acolhido pelo conselheiro Gerson Domingos. Processo 10.628 de 2013, recurso ordinário interposto pelo senhor Arley Silva Barbosa, ex-prefeito de Nova Alvorada do Sul, contra os termos do Acordo 3.092 de 2017, que declarou a ilegalidade da execução financeira do Contrato 40/2008 e dos termos aditivos 1º ao 5º, sendo-lhe aplicada uma multa de 230 alfermes. Voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto para declarar a regularidade dos termos aditivos e reduzir a multa imposta para o valor de 100 alfermes. O conselheiro Márcio Monteiro votou pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos do contrato firmado pelo Fundo Municipal de Saúde de Corumbá. Processo 189 de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Corumbá, responsável a senhora Dinanci Vieira Marques Ranzi, é um relatório de auditoria número 40 de 2016. Voto pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos em razão de infringência legal nas contratações temporárias e inadequada estrutura na unidade básica de saúde e pela aplicação de multa no valor de 100 alfermes ao responsável. A prestação de contas anual do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Dourados, referente ao exercício financeiro de 2016, foi considerada regular pelo conselheiro Flávio Caiate. Processo 5.522 de 2017, prestação de contas anual do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da valorização dos profissionais de educação de Dourados, referente ao exercício financeiro de 2016, da gestão da senhora Hilda Mia Cudo Sequia, secretária municipal de educação à época. Voto pela regularidade e assim aprovar a prestação de contas. Os gestores dos respectivos órgãos jurisdicionados poderão entrar com recurso ordinário ou pedido de revisão, conforme os casos apontados nos processos, somente após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCMS. Um reconhecimento pelo trabalho realizado ao longo de 4 décadas de existência do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Além de ajudar a construir a história, o TCE-MS se consolida como instituição primordial no desenvolvimento do Estado. Com a missão de garantir a boa aplicação dos recursos públicos, o TCE-MS trabalha continuamente em busca de efetividade e do fortalecimento do controle. Nessa trajetória, desenvolveu ferramentas que se tornaram referências nacionais e capacitou os servidores em busca constante por precisão e agilidade. Nos últimos anos, adotou uma postura pedagógica e, por meio da Escoex, já levou conhecimento a mais de 25 mil jurisdicionados. Em menos de um ano, a atual gestão avançou na modernização da estrutura organizacional, com divisões temáticas. Intensificou o relacionamento com a sociedade, que acompanha todo o trabalho dos 7 conselheiros por meio de canais de comunicação que vão desde portal, rádio, TV
até redes sociais. Essa busca continuada pela melhoria da qualidade do controle tem recebido reconhecimento de instituições como o Poder Legislativo do Estado. Reconhecemos, sobretudo, a grandeza institucional, a capacidade técnica e plenamente qualificada para preservar a lisura e a eficácia na aplicação do dinheiro público. Em uma sessão solene, a Assembleia homenageou todos os conselheiros da ativa, aposentados e substitutos, que fazem parte da história do TCE-MS com o diploma de mérito legislativo. O reconhecimento é para a instituição Tribunal de Contas, para aqueles que passaram por lá e para os que atualmente estão à frente dos destinos da instituição Tribunal de Contas. Me sinto extremamente feliz e emocionado de receber essa homenagem na Casa de Leis. Tenho a certeza de que aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade. O que nós sempre procuramos fazer foi prevalecer o bom senso e o respeito à sociedade do meu estado, que eu tenho orgulho de ser sul-mato-grossense. Nós construímos aqui uma parceria institucional muito positiva, muito franca e muito sincera. Eu acho que isso tem colaborado muito para que tanto o Tribunal quanto a Assembleia possam contribuir ainda mais com a sociedade. E o TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCEMSOficial e no Twitter @TCEMSOficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.